está feliz com Jesus? Se estiver triste, tenha calma, também Jesus ficou triste. E nem por isso se deixou abater. Então, se você segue os caminhos de Jesus, você fica feliz, porque Jesus também ficou triste. Mas ele disse assim: eu venci o mundo, e quem está em mim também vencerá. Amém? Vocês querem assim? Fiquemos de pé em nome de Jesus, para juntos cultuarmos a esse Deus. Preste atenção que eu vou falar, que eu vou sempre repetir essas coisas. Eu já ouvi muito, talvez já tenha dito muitas vezes também, o culto hoje não foi legal. Quando a gente escuta isso, alguém dizer o culto não foi legal, aí automaticamente vem à minha cabeça: essa pessoa que diz que o culto não foi bom é porque não prestou, ela ou ele, um culto ao Senhor. E se prestou, o culto foi de má qualidade. Porque quando nós prestamos um culto ao Senhor com excelência, não importa quem está do nosso lado, não importa quem canta, não importa quem prega, eu prestei o melhor culto que eu podia prestar ao meu Deus. Amém? E a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Preste atenção no que eu vou falar. Você deve sempre cultuar, e eu ao Senhor, como se fosse o último culto na terra da minha vida e da tua vida. Porque recentemente eu falei, uma irmã nossa da nossa igreja cultuou um dia anterior, no outro dia ela estava no Alfredo do Gel com AVC. E em seguida deu outro AVC e ela foi a óbito. Então ela não sabia que era o último culto da vida dela. Se ela soubesse que ia ser o último culto da vida dela, ninguém adoraria naquele lugar, ninguém chegaria ao nível de excelência da adoração como aquela jovem. Mas ela não sabia que seria o último dia da vida dela. Então a gente tem que entender que possa ser que seja o meu último culto hoje. Aí muita gente pode dizer: ah, meu Deus, que pena nada. Pequena pena é para quem fica, mas para quem vai, é o melhor presente que eu poderia receber do Senhor. Estar nos braços do Pai, guardado de todo pecado, de toda ingerência, aí seta maligna, que poderia me tirar dos caminhos do Senhor. Amém, igreja? Então você e eu devemos prestar um culto ao Senhor. Você nunca sai de casa para receber. Se você vai adorar, você vai adorar. Como Deus, Ele é muito bondoso, você vai dar e sai de lá recebendo. Porque com Deus é assim, você vai dar e sai sempre recebendo mais do que você deu. Então não existe culto ruim, não existe culto morno nem frio. Se o culto foi frio é porque a sua adoração foi uma geladeira. Quem adora ao Senhor não olha para o lado direito nem para o lado esquerdo. Quer nem saber se o vizinho está se incomodando. Você está adorando, dando glória a Deus, falando línguas estranhas e sendo alimentado pelo Espírito Santo. Então você está prestando o seu culto. Seu vizinho que se vire. Se ele vai prestar o culto dele, se ele vai adorar o Senhor, é problema dele. Mas você disse: eu saí de lá cheio da presença de Deus. Não espere o pregador trazer algo para animar teu coração. Nem o meu. Amém, igreja? É assim que Deus faz conosco. Nós às vezes estamos adorando o Senhor e o hino nem sai legal. Muitas vezes. Um pouco desafinado, um pouco ritmado. Mas Deus está recebendo aquela adoração, e porque Ele sonda o coração, o Espírito Santo está sondando e está dizendo: Pai, é tudo que ela pode fazer de melhor. Então chega aos ouvidos do Senhor, como se fosse o coral dos anjos dele, louvando a Ele. Amém? Às vezes o pregador não pregou com aquela eloquência que os demais têm, ou que fulano tem, que você admira. Mas foi tudo que ele podia dar naquela noite, foi o melhor dele que ele podia dar. Foi até onde o Espírito Santo o capacitou. E quando a gente está com o espírito de adoração, basta uma palavra na pregação de 1 hora, uma palavra. Basta uma colocação, o Espírito Santo fala conosco e nós saímos daqui cheio e alimentado da presença de Deus. Amém? Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
agora o pastor Edivan Lopes, homem de Deus. Antes disso, irmãos, ontem, pode vir, pastor. Ontem, no culto de pós-retiro, chegou um jovem aqui, muito simpático, de uma fala bem, contagiante. E ele entrou neste lugar porque os jovens dessa igreja, a última peça que fizemos ali na praça, na pista nova, ele estava andando de skate. Muitos estavam olhando, a gente mesmo podia estar percebendo, o cara não está nem aí com nada. Enquanto ele estava lá skateando, ele estava ouvindo. E ele chegou e conversou com um dos jovens. Os jovens convidaram para ele estar aqui. E ele veio, irmãos. Nem sabia que ia ter pós-retiro, mas estava aqui ontem. Nosso amado irmão Jailson, fica de pé aí, homem de Deus. A mais nova ovelha da missão Vida e Paz, uma salva de palmas aí. Que o Senhor continue te abençoando. Lançou a semente e colhe. Não tem boquinha. Não tem negócio de, não sei o quê. Lance a semente. Quem convence é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Pastor Edivan, homem de Deus, já conhecido de todos nós. Estendam as mãos. Pequenininho, mas grande em conhecimento, viu? Uma benção. Pai, obrigado pela vida do teu servo, da sua esposa, da sua família. Espírito Santo, tu és aquele que és o mestre dos mestres. Usa teu filho. O canal está livre para que o Senhor flua na vida dele através da tua poderosa palavra. Que a tua igreja esteja atenta, um coração manso e desarmado para ouvir a tua voz. Obrigado pela vida deste casal. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. É sempre para mim um motivo de alegria, é um privilégio, não é? Esse convite do pastor Ari. Eu gosto muito de vir aqui, não só porque ele é meu amigo, mas eu gosto de vir aqui porque eu me sinto bem aqui. Eu me sinto bem recebido aqui e a gente gosta de ir onde é bem recebido, não é? Então, todas as vezes que eu venho aqui, tem sido uma bênção para mim, não é? Glória a Deus. E hoje eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Jamais fiz o que vou fazer hoje aqui. O pastor Ari é testemunha, porque ele já me viu pregar mais de uma dúzia de vezes. Mas eu sempre leio 1, 2 versículos e, claro, durante a pregação, eu acabo citando algumas referências. Mas hoje, eu pela primeira vez, eu vou fazer uma leitura extensa. Mas prestem muito atenção. Quem tiver Bíblia já abra aí em Atos no capítulo 16. Porque este capítulo, ele tem tanto ensinamento que a gente não tem noção. A gente lê e relê e às vezes não enxerga tantas coisas maravilhosas que tem neste capítulo aqui. E eu tenho hoje a tarefa, que não é fácil, de resumir um capítulo inteiro em 20, 25 minutos, porque hoje é culto de Santa Ceia. Eu não tenho 40 minutos, 1 hora para falar a esse respeito. Eu serei breve, mas vou mostrar aqui, na direção do Espírito Santo do Senhor, uma das grandes lições é o amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Nós não temos a menor ideia do quanto Deus nos ama. Dos sacrifícios que Ele às vezes pede para um outro servo dele fazer em nosso benefício. A gente nem sabe. A gente nem sabe por quê, como é que foi tão difícil chegar àquela bênção em nossa vida, a salvação em nossa vida. Se a gente olhar lá em Atos, no capítulo 10 de Atos, a gente vai ver o amor de Deus por aquele homem, aquele centurião, por nome Cornélio. Ele era um homem bom, tão bom que Deus se preocupou em mandar alguém falar para ele o que ele deveria fazer para ser salvo. Porque Deus sabe que ninguém é bom o suficiente para salvar a si mesmo. Nós necessitamos todos, sem exceção, confessar Jesus como Salvador. Aleluia. E Paulo teve uma missão muito dolorosa. Aliás, depois de Jesus Cristo,
A pessoa que me dá o maior exemplo de que o Evangelho é verdadeiro e que de Jesus é real é Paulo. Paulo não conviveu pessoalmente com Jesus. Talvez tenha visto, mas não teve contato assim, direto, porque na época, Paulo era Saulo de Tarso. Ele havia nascido em Tarso, uma cidade hoje no sul da Turquia. Muito bem. Então, mas Paulo foi usado por Deus, usado por Jesus Cristo, de uma maneira impressionante. Ele escreveu mais da metade das epístolas, tirando os evangelhos, se colocar só as epístolas, Paulo escreveu mais da metade. Ele foi um homem que vivia na prateleira de cima. Ele tinha contato com os homens da prateleira de cima em Jerusalém. Ele convivia com os sumos sacerdotes, com os sacerdotes, enfim, ele era uma espécie de general dos soldados do templo. Ele era aquele homem que tinha a confiança do sumo sacerdote. Realmente ele vivia muito bem, ele era um poliglota e era também um teólogo, porque ele aprendeu tanto a Torá, quanto o Nevim, quanto o Ketuvim, todas as escrituras judaicas, aos pés de Gamaliel. Então ele era um homem instruído, vivia muito bem, e de repente ele vai para uma tarefa que ele estava acostumado a fazer, perseguir os cristãos. Estava indo para Damasco e teve um encontro com Jesus Cristo. E quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, a nossa vida muda. Aleluia. E aparentemente pode mudar para pior, mas tenha certeza, sempre muda para melhor. A de Paulo aparentemente mudou para pior. E por que o testemunho dele para mim é significativo? Porque se o evangelho não fosse verdadeiro, Paulo teria desistido. Ora, ele era um homem que vivia muito bem em Jerusalém. E agora começa a passar fome. Agora ele começa a ser açoitado. Ele era apedrejado. Um homem que só de naufrágio ele sofreu 3. Num certo lugar ele foi apedrejado, foi jogado fora da cidade como morto. Muito bem. Então ele passou por muitas. E ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Jesus. O que ele pregou não foi o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. O que ele pregou foi aquilo que ele aprendeu de Jesus. O irmão falou hoje aqui, quando ele estava com um problema e ele ora ao Senhor, e o Senhor falou: ei, a minha graça te basta. Aleluia. Então ele sabia, e Jesus quando o chamou, Jesus falou para Ananias, quando Ananias tinha que ir lá na rua direita, para falar, para fazer com que Saulo voltasse a enxergar, e Ananias conjecturou com o Senhor falou: você não sabe o quanto ele vai sofrer em função do meu nome. Aleluia. E nós vemos a trajetória de Paulo, depois do encontro que ele teve com Jesus, não foi nada fácil. Aleluia. Mas Paulo é admirável. Muito bem, e aqui a gente tem eu vou ler, e depois eu vou rapidamente falar, e vocês vão prestando atenção, porque é fundamental, porque tem muita coisa aqui, meus irmãos, eu já tinha lido a Bíblia, umas 8 vezes talvez, e eu não tinha visto o que eu vi recentemente, e não tinha visto o que eu vi 2 dias atrás. Aleluia. Então, cada vez que você procura, não é ler, mas é você ficar ali mastigando o que o Senhor falou para Josué. Josué, medita. Então nós temos que meditar na palavra, porque ler de forma rápida, você não vai enxergar o que está aqui. Tem aqui ensinamentos maravilhosos, mas se ler rápido, não vai enxergar. Mas alguém mostrando, a gente tem a oportunidade de ver alguma coisa. Mas quando chegar em casa, pegue este capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e comecem, a meditar nele. Lendo pouquinho a pouquinho, vocês vão começar a entender o que está aqui dentro, que é muito ensinamento. Então eu vou ler e depois eu volto pouco a pouco para resumir. E diz o seguinte: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo,
filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A partir daqui começa grandes coisas. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Tróade. E Paulo teve, de noite, uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Tróade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e, no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estiveram alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores,
que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrinheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrinheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Aleluia. Meus amados irmãos, eu nunca na minha vida, e eu tenho muitos anos de crente, eu nunca li num púlpito um capítulo inteiro. Mas, quando eu estava para vir para cá, isso não foi hoje não, foi ontem, me veio o coração de ler o capítulo inteiro. Porque eu ia pregar do versículo 6 ao versículo 13, 14, mais ou menos, somente. Mas ocorre o seguinte, meus amados irmãos, primeiro, você, para fazer a obra de Deus, mesmo para fazer a obra de Deus, você tem que ir na direção do Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que está indo fazer a obra de Deus e que não precisamos consultar nada, porque estamos indo fazer a obra de Deus. E aqui a gente vê que Paulo, com Silas e Timóteo, e mais outros que a Bíblia não diz, queriam ir para a Ásia. O Espírito Santo falou: não vão. Ora, mas não iam pregar o Evangelho? Mas o Senhor não quis que fossem pregar na Ásia. Nós temos que, nas mínimas coisas, consultar o Senhor. Porque, meus amados irmãos, quem habita dentro de nós é o Espírito Santo do Senhor. E por que nós não buscamos essa intimidade com Ele? Já que Ele habita em nós e é um Deus. E não é menor do que Jesus e nem é menor do que Deus Pai. Eles três, eles são iguais. É claro que o Deus Pai manda, o Deus Filho, ele toma as atitudes, e o Deus Espírito Santo traz o resultado. Cada um tem uma função, porque eles são três diferentes com uma única personalidade. O Espírito Santo, ele é o coração da Trindade. Mas Deus tem Espírito, Jesus tem Espírito, e o Espírito Santo é um Espírito. Eles são três distintos, mas eles são únicos no amor, na inteligência, na sabedoria. Sabe? O Espírito Santo é o coração da Trindade. Muito bem, então se Ele habita em nós, então por que não consultar, por que não buscar ter intimidade com Ele, para ser guiado por Ele e parar de errar? Porque quando a gente vai, pastor Ari, por nossa cabeça, mesmo que é para uma coisa boa, às vezes a gente erra. Porque é uma coisa boa, mas o Senhor quer uma outra melhor, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Aleluia. Ora, e eles seguiram em frente, não foram para a Ásia. Eles vão em frente e aí, bom, agora nós vamos para a Bitínia. O Senhor falou: não vai. Ora, a Bíblia não diz que Paulo parou e falou: Senhor, tá bom, eu vou para onde? Porque eu quero ir para lá, o Senhor disse que não. Quero ir para cá, o Senhor disse que não. Mas à noite o Senhor deu a ele um sonho, que ele tinha que ir para a Macedônia. A Macedônia fica na Europa, a Macedônia fica na Grécia. Eles estavam em Troade. Então eles, mais do que depressa, passam de Troade para Macedônia. E a primeira cidade que eles encontraram na Macedônia, naquele caminho ali do
do oceano, oh meu Deus, que liga o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo. Eles ali indo pelo Mediterrâneo, a primeira cidade que eles encontraram foi Filipos. E eles entraram e ficaram em Filipos. Aleluia. Chegando ali, eles foram para algum lugar, a Bíblia não diz, mas talvez para alguma pensão, alguma coisa, e ficaram lá alguns dias, eu não sei se 2 ou 3 dias, só sei que no sábado eles resolvem sair para ir orar. E quando eles saem para ir orar, foram no riozinho, tipo o Rio das Quintas de antigamente, porque eu sei disso, porque a minha mãe lavava roupa no Rio das Quintas, aquilo era límpido, aquela água era maravilhosa. Então, pastor Ari, eu não sei se a prefeitura, alguém colocou esses meio-fio, que a gente só vê esse tamanhinho, mas o meio-fio é desse tamanho, dessa largura. Então, aquelas pedras deitadas assim, as mulheres lavavam roupa ali, e eu via minha mãe lavando roupa ali, no Rio das Quintas. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá em Filipos. Então, tinha aquelas mulheres, e chega Paulo com Silas, provavelmente ainda com Timóteo, porque quando a gente lê Filipenses, porque quando Paulo escreveu Filipenses, estava se referindo a isto aqui, não é? E eles já conheciam Timóteo. Então, Timóteo deveria estar junto com eles. Mas quem foi preso foi só Paulo e Silas. Muito bem, eles pregam o Evangelho e Lídia aceita o Evangelho. E agora toda a casa de Lídia aceita o Evangelho, porque a Lídia me lembra muito o centurião Cornélio. Era uma mulher maravilhosa que já servia a Deus, mas tinha que ser salva. Ela era boa, mas não boa o suficiente para salvar ela mesma. Deus mandou Paulo e eles todos para aquela cidade, pensando em toda aquela congregação, mas principalmente em função desta mulher e daquele carcereiro, que a gente vai ver daqui a 5 minutos, a situação desse carcereiro, que é uma coisa emblemática e maravilhosa. Muito bem, agora eles ficam na casa de Lídia, todos eles, vivendo na casa de Lídia o tempo que eles ficaram ali em Filipos. Só que quando eles começaram a sair para ir orar, todos os dias, saía atrás deles uma moça falando uma grande verdade. Meus amados irmãos, não fiquem aí abismados com o que eu vou dizer, porque é uma verdade. A maior parte daquilo que Satanás fala é verdade. Nem tudo que ele diz é mentira, porque se tudo que ele dissesse fosse mentira, o povo iria desconfiar. Então, como grande parte do que ele diz é verdade, as mentiras passam também como verdade. Aleluia. Essa moça aqui estava falando uma verdade. O que ela disse? Estes homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha que grande verdade. Você contradizer uma mentira é relativamente mais fácil, porque você apresenta a verdade e fica fácil de a pessoa até compreender. Mas como contradizer uma verdade? Porque tem verdade que não convém. Pode parecer meio paradoxal, mas tem verdade que não convém. Essa aqui era uma das verdades que não convinha. Por que esta moça, usada em adivinhação, falava isto todas as vezes que passavam Paulo, Silas e etc e tal, para irem orar? E Paulo, até então, não percebeu. E foram muitos dias. Não foram 2 dias, 3 dias, foram muitos dias que esta moça seguia. Até que Paulo raciocinou, e foi esse o entendimento que o Espírito Santo me deu antes de ontem. Paulo raciocinou o seguinte: não tinha nenhum crente aqui em Filipos. Portanto, não tinha ninguém em quem o Espírito Santo estivesse habitando. Se essa moça está com esse tipo de negócio, não é o Espírito Santo. Aleluia. Meus amados irmãos, todos nós, sem nenhuma exceção, quando nascemos, no nosso espírito, já vem os 9 dons. Isso é Paulo que fala. Nós já temos, todos nós aqui, sem nenhuma exceção, e o ímpio lá fora também, o nosso espírito já vem com o kit dos 9 dons. Resta
o Espírito Santo se mover nesses dons, em mim e em você. E para isto você e eu precisamos buscar. Tem um preço. Meus amados irmãos, eu não gosto muito de pastores que falam, olha, não existe preço nenhum para pagar. Jesus já pagou tudo. Não é verdade. Jesus pagou o preço da sua e da minha salvação. Para isso nós não precisamos fazer nada. Aleluia. Mas para ter unção, tem preço. Aleluia. É o próprio Paulo que fala, olha, busca o dom do quê? Da profecia. O dom de línguas, ele é bom, é importante, tá? Mas não edifica você racionalmente, edifica você espiritualmente. O dom da profecia é mais excelente, busque. Ora, buscar tem um preço para isso. Você precisa pedir, porque os dons vêm do Senhor. Nós podemos pedir. Ora, os apóstolos falaram para Jesus, Jesus, acrescenta a nossa fé. Porque a fé é o único elemento espiritual que é ao mesmo tempo dom e fruto. Pode olhar em 1 Coríntios, eu acho que 12, de 8 a 10, está lá os dons e tem lá a fé como dom. Quando você vai para Gálatas 5:22, está lá a fé como fruto. Então, como dom, você pode pedir para que Deus acrescente. Como fé, como fruto do Espírito, a gente tem que exercitar. Aleluia. Por isso que o culto, ele é espiritual, é racional. E o culto espiritual, ele tem importância para o seu espírito somente. O culto que de fato, Deus está muito interessado, é no racional. Por quê? Porque o racional está no nível da sua alma. E a sua alma é quem manipula o nosso livre-arbítrio. Não tem na Bíblia em lugar nenhum que diga o seguinte, filho, dá-me o teu espírito. O Senhor fala, filho, dá-me o teu coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele é formado, ele é manipulado pelo livre-arbítrio que Deus nos deu. E é uma decisão minha. Eu amo a Deus ou não amo. Eu é que decido. Aleluia. Mas o meu espírito só quer amar. O meu espírito só quer o melhor, porque o meu espírito não nasceu aqui, nasceu lá. Conheceu o Senhor, ele sabe quem é Deus. Aleluia. E ele se constrange, mas não pode fazer nada, porque o Espírito de Jesus Cristo era ele mesmo. Jesus de Nazaré, o seu Espírito, era ele mesmo. O Espírito Santo traz Jesus, o Deus Filho, e coloca em Maria. É por isso que ele era 100% Deus. Mas era 100% homem, porque a sua alma e o seu corpo eram igual ao meu e o seu. A sua alma teve que aprender, graça por graça, como eu e você. Aleluia. A criança, ela é salva, se morre agora, sabe por quê? Porque a alma dela é limpa, não pecou ainda. Quando nós perdemos a nossa ingenuidade, a nossa santidade como criança, pronto, a gente passa agora a ter uma alma, a companhia de um espírito mau junto. Mas pastor, isso é muito forte. É, eu sei, mas quem diz é a Bíblia. A Bíblia diz que quando você aceita o Evangelho, o espírito imundo que habitava em você, ele sai. E você em mim também. Ele sai e vai peregrinar por terras áridas e não encontrando lugar para recostar a cabeça, ele volta. Se a casa estiver varrida e adornada, ele entra e traz com ele mais 7 piores do que ele, e é o seu segundo estado pior do que o primeiro. Então, quando você perde a inocência, entra o espírito mau. E você ter o espírito mau em você não quer dizer necessariamente que você seja uma pessoa má, porque nem o espírito mau vai agir erroneamente por você e nem o Espírito Santo vai agir de forma correta por você. Quem age é você que decide, é você que faz a escolha. Senão, se o espírito mau agisse em meu lugar, eu não poderia ser julgado por Deus depois. Como é que eu vou ser julgado se não fui eu quem agiu? Então o Senhor, Ele nos dá as ferramentas para que a gente possa saber usar. Paulo aqui de repente pensou, opa, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Esta moça está falando uma verdade, mas não é de Deus. Porque ela
não serve a Jesus. Ela nem conhece Jesus. Ela não tem o Espírito Santo. Portanto, o espírito que ela tem é o espírito de demônio. E Paulo repreendeu. E por isto criou-se um grande problema, porque os donos dela, e aí está implícito de que ela era uma escrava de alguém, de um grupo, né, que ganhava dinheiro com adivinhação. E por que ela estava falando aquela verdade? Porque era boazinha? Porque Satanás ficou bonzinho de repente? Não. Satanás queria legalidade para a atividade daquela moça. Por quê? Se Paulo não repreende em momento nenhum e vai embora, todos iriam achar que ela era como um deles, tendo o poder, sabe, de profetizar. E o demônio não profetiza. Só quem profetiza é servo de Deus. O demônio adivinha, porque adivinhação é coisa do passado e do presente. Aleluia. Profecia é para o futuro. E quem vê o futuro é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo discerniu. E agora ele repreende e sai o espírito mau dela. Então pegam-nos, a ele e a Silas, os outros não. Levam os dois diante dos juízes e explicam: olha, esses homens sendo judeus estão aqui bagunçando aqui o nosso negócio aqui. E fizeram lá um arrumadinho. E os juízes deviam ser amigos de Lula, deu uma surra naquele sujeito, entendeu? Deram uma surra em Paulo e em Silas, violenta, e mandaram prender, e fizeram ainda uma colocação: olha, vocês prendam bem prendido aí, porque esses sujeitos não podem fugir. O carcereiro colocou no cárcere interior. Esse cárcere interior a gente sempre imaginou sendo lá no porão. Não dá ideia? Mas não era. O que me veio, e isto foi que veio à minha memória. Não estou falando que foi o Espírito que me revelou. Isto é o que eu estou depreendendo da leitura. Porque quando é o Espírito que me diz, eu afirmo, porque ele não erra. Eu posso errar, eu sou muito falho, eu sou cheio de debilidades, mas o Espírito do Senhor não. Isso fui eu que pensei. Ora, quando deu aquele terremoto, que abriram-se todas as celas, que chega o carcereiro, e não tinha iluminação. Muito bem. O carcereiro chegou, talvez com uma tocha. Ele agora está tentando se matar. Aí Paulo viu. Se Paulo estivesse lá embaixo, não teria visto. Paulo viu e gritou: ei, não te faça mal nenhum, porque todos estamos aqui. Aleluia. Meus amados irmãos, olha o caráter de um homem de Deus. Paulo poderia ter saído. Por que ele não saiu? Paulo tinha que voltar àquele lugar. Paulo tinha que edificar uma igreja naquele lugar. A igreja de Filipos nasceu naquela época. Nasceu daquele encontro. Nasceu daquela ida de Paulo lá. Aleluia. Como Paulo poderia voltar lá se tivesse fugido? Falou: não vamos fugir não. Vamos ficar aqui. Aleluia. O carcereiro ficou tão impactado com aquilo. Mas antes do carcereiro ser impactado e antes do terremoto, meus amados irmãos, eu quero dizer que eu provavelmente, pastor Ari, não sei, que eu acho que é mais crente do que eu não sei, mas eu talvez estivesse: mas Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, como é que pode? Eu quis ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Eu quis ir para a Bitínia, o Senhor não deixou. Me manda para cá e lepo nas minhas costas. Olha aqui as minhas costas. Você está entendendo? Era isso que Paulo e Silas estavam fazendo? Reclamando com Deus? Não, eles estavam perto da meia-noite cantando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo tem testemunho para mim, para você e para toda geração que venha, e para a passada e para a futura. Enfim, Paulo é um homem em quem a gente deve se espelhar. É claro que a gente se espelha em Jesus Cristo, é lógico. Mas Paulo falou: ei, imitem a mim. Por que Paulo falou imitem a mim? Porque ele, Paulo, era imitador de Cristo. E como ele sabe que as pessoas acreditam mais naquilo que vem do que naquilo que não vem, era mais fácil eles imitarem a Paulo, que já imitava a Cristo, do que ele falar: imitem a Cristo. Eles nunca viram Cristo. E nem Paulo tinha visto também. Como é que eles iriam imitar alguém que eles nunca viram? Então falando: escuta, imitem a mim, porque eu sou imitador de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, com toda aquela situação, ele estava cantando: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim.
Aleluia. Louvado seja o nome. Pastor Ari, a hora que quiser eu paro, viu? Eu estou preocupado porque os irmãos podem ter muita fome e... Muito bem, meus amados irmãos, veja o seguinte. Aquele carcereiro, e é isso que está escrito aqui, mas que a maioria não percebe isso que eu vou falar agora. O carcereiro entra, se ajoelha diante de Paulo. O que eu preciso fazer para ter salvação? Paulo falou: crê somente em Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eles saíram da prisão, o carcereiro foi lá, fechou todas as outras, tirou Paulo e Silas, levou para a casa dele naquela noite. Paulo pregou o evangelho para o carcereiro e para a família, todos se renderam a Cristo, e Paulo pegou a todos, levou no riozinho perto dele. Pastor, está aí? Está tudo aí. A gente aqui não vê, está aí. Por isso que eu falei, quando chegarem em casa, leiam atentamente o capítulo 16 de Atos, porque vocês vão começar a enxergar isso. Foi na casa deles, agora vão para o rio, Paulo batiza a todos, eles cuidam dos ferimentos de Paulo e de Silas, voltam para a casa do carcereiro, tudo isso na mesma noite. A mulher do carcereiro põe jantar para eles jantam e voltam os três para o cárcere. E o carcereiro coloca eles lá no cárcere interior outra vez. E prendeu. Pela manhã, chegam os quadrilheiros, aqueles caras mandados pelo juiz. O juiz falou: olha, pode soltar. Mais ou menos. Sabe, eu não gosto de falar essas coisas em púlpito, mas eram os meganhas. Né? Já foi. Muito bem. Então, Paulo falou: não vamos sair não. Olha o caráter de um homem de Deus. Paulo não estava pensando naquele momento, porque se Paulo pensasse no momento do jantar, eles teriam ido embora. Não. Se eles vão embora, Paulo criaria uma situação para aquele carcereiro muito ruim. Ele foi lá para abençoar, como é que ele vai agora criar problema? Por isso que ele volta para o cárcere. Tudo direitinho. Aleluia. Olha, eu posso estar enganado. E não vão dizer por aí: olha, o pastor Ivan falou que o nome do carcereiro era Clemente. Não vão falar isso não, pelo amor de Jesus Cristo, porque não estou afirmando não. Eu estou achando que o nome dele era Clemente, porque quando você... Não, tem uma razão. Leia Filipenses 4, eu acho que 3 ou 6, o versículo, está lá. Quando Paulo escreve aos Filipenses, na sua única epístola aos Filipenses, quando ele fala do primeiro homem, ele fala de Clemente. Ele falou de Lídia, falou de Évoda, falou de um monte delas, mas quando ele fala do primeiro homem, ele fala de Clemente. Eu acho que o nome dele era Clemente, mas isso também não muda nada, viu? Muito bem. Meus amados irmãos, olha o caráter de um homem de Deus. Paulo agora fala: não, eu não vou sair daqui de qualquer jeito, porque se eu sair de qualquer jeito, eles podem até depois falar que eu fugi ou algo assim. Não venham eles aqui me soltar, porque nós somos romanos. Alguém pode estar pensando: pô, mas ele não era judeu? Era, até da tribo de Benjamim. Mas quem dominava toda aquela região naquela época era o Império Romano. Então você tinha a oportunidade de ter dupla cidadania, se isso interessava a Roma. Muito bem. E no caso dele interessava porque ele, como eu falei, vivia com os da prateleira de cima do templo e era um judeu famoso. Aleluia. Meus amados irmãos, os meus filhos, por exemplo, têm dupla cidadania. Eles foram para os Estados Unidos comigo, ficaram lá, estão lá até hoje. Minha filha casou com um americano, meu filho casou com uma americana. E eles têm dupla cidadania. São cidadãos americanos, eles podem chegar aqui e falar: eu sou americano. Assim como Paulo falou: eu sou romano. Era romano. E aí, judeu? Sou judeu também. Não é? Mas, acima de tudo, Paulo era, como eu e você somos, cidadão dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu não vou me estender mais. Eu vou parar por aqui. Eu só gostaria que você guardasse no seu coração. Olha o amor de Deus. Fez Paulo passar por tudo isto, Paulo e Silas, para salvar aquela família de Lídia e para salvar a família daquele carcereiro. Aleluia. Veja o amor que o Senhor tem. 2 ovelhinhas estavam desgarradas, ele pega
as que estão no aprisco, estão seguras, estão tranquilas, tratadas, e agora faz com que eles passem pelo que passaram, a sua que tomaram e tudo mais, para abençoar a vida daquelas duas famílias, que foram a base da igreja de Filipos, em que pese Lídia não ser de Filipos. Lídia era de Tiatira, não é? Mas não importa, ela morava em Filipos. E ela participou da inauguração, do início da igreja em Filipos. E quando Paulo escreve, não é, a carta aos Filipenses, está se referindo a este momento, a essas circunstâncias em que ele viveu naquela ocasião, no início, lá em Filipos. Muito bem. Então, guardar, que nem toda verdade convém. Aquela verdade que aquela moça estava falando, era querendo legalidade para a sua prática da adivinhação. E Paulo percebeu que estava errado. Então, mesmo sendo verdade, analise se está na direção de Deus. Porque às vezes a pessoa está te falando uma verdade para depois vir com subterfúgio. O crente tem que estar atento. É por isso que a palavra do Senhor diz: vigiai e orai. O vigiar é mais importante do que o orar. É claro que temos que fazer as duas coisas. Mas se eu orar muito e não vigiar, eu caio. Mas se eu vigiar muito e não orar, eu fico bem fraquinho, mas não caio, fico nem bambu, entendeu? Não cai. Você está entendendo? O vigiar é muito importante. E o orar para se fortalecer, para ter intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, orem, busquem intimidade com o Espírito Santo, porque a sua vida vai começar a mudar. E ele vai começar a descortinar um conhecimento, e você vai ter mais prazer em servir ao Senhor. Servir ao Senhor, tendo conhecimento do que está fazendo, é uma coisa maravilhosa. Porque a cada dia a gente se apaixona mais por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A gente vai tendo mais paixão pelo Senhor, porque vê o quanto Ele é bom. Apesar das circunstâncias. A gente não veio para cá, meus amados irmãos, para vivermos uma vida. Claro que alguns vivem uma vida maravilhosa. Claro que vivem. Tanto o ímpio quanto o crente. Sabe? O crente não há nenhum pecado em você ter muito dinheiro. Não. Dinheiro é muito bom quando ele é servo. Dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor. Entendeu? Então, vamos buscar agir com sabedoria. Se você guardar isso no seu coração, essas poucas coisas que eu falei aqui, o caráter do homem crente, da mulher crente, apesar de me parecer uma coisa favorável, parecer uma coisa boa, eu não vou fazer porque não é correto. Ele não saiu do cárcere. Tem gente que acha que aquele terremoto veio para libertar Paulo e Silas. Não foi para isto. Não foi para isto. Eles continuaram presos. O terremoto veio para fazer o pacote, sabe? Para a salvação daquele carcereiro. Só para terminar. Eu vou aqui falar uma coisa. Porque tem alguém aqui que não é crente ainda? Tem alguém que é católico, não é? Você é católico? Deve ser, né? Você sabe que quando a gente às vezes não sabe bem o que é, a gente fala que é católico? É como lá, quando morar em Salt Lake. Quando você não sabia o que era, eu sou mormon. É o normal. Num país como o Brasil, isso é normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Meus amados irmãos, as diferenças entre católicos e crentes são tão pequenas. Nós temos mais coisas em comum do que coisas divergentes. Sabiam disso? É que o católico não parou para pensar ainda. Primeiro, nós cremos no mesmo Jesus. Tanto o católico quanto o crente, cremos que Jesus é Filho de Deus. Não há nenhuma dúvida disso. A gente não está chamando para servir a um outro Deus. Não, é Jesus, Filho de Maria. Aleluia. Não é? Nós cremos, e o católico também, que Jesus é o Salvador do mundo. Tudo bem, é a mesma coisa. Nós cremos que Jesus é Filho de Maria. Também cremos. A partir daqui começam as diferenças, porque nós amamos de todo o nosso coração a Maria. O católico adora, aí já não pode, porque a Bíblia nos diz, adoração só ao Senhor. O crente, ele confessa Jesus como Salvador. Ele sabe que é, porque saber que é, sabe, crer que é,
Ter conhecimento do que não é suficiente, porque ninguém aqui conhece mais Jesus do que Satanás. Satanás conhece mais Jesus do que todos nós aqui juntos. E sabe que é o Filho de Deus. E sabe que é o Salvador do mundo. E daí? Não faz nenhuma diferença. Tem que confessar. Aleluia. E o confessar traz uma certa responsabilidade, porque quando eu confesso Jesus como Salvador, eu tenho também, para obter salvação, tenho que me arrepender sinceramente dos meus pecados. Este é o primeiro passo. É só para terminar, pastor Ari. Esse é o primeiro passo. Aí eu sou justificado. O que é a justificação? É você ficar livre da culpa do pecado. No momento em que você aceita Jesus, você fica livre da culpa do pecado. Todos saem leves. Mas tem uma preocupação. Ele está preocupado. Como é que vai ser comigo com relação àquela situação? Porque a partir do momento que você é justificado, você tem que entrar no segundo passo da doutrina da salvação, que é a regeneração. Meus amados irmãos, entendam isso, que é muito importante. Isso vai constar no meu próximo livro. O pastor Ari tem a sinopse do livro. Ele pode falar sobre isto. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus lava o teu homem interior, lava o teu espírito e nasce uma nova criatura. Porque os pecados, eles são impregnados no espírito. O espírito é o depositário dos dons e da virtude. E também é depositário dos pecados. É por isso que o sangue de Jesus lava o homem interior, lava o espírito e nasce uma nova criatura. Mas as consequências do pecado estão na alma, no coração. E o coração do crente fica aqui, não é aqui. Aqui. Entendeu? O coração do crente fica aqui. Quando Paulo falou, olha, aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu e ainda não subiu ao coração do homem, que está aqui. Então, este coração, como o pastor Paulo prega, como ele ensina, né? Você é uma nova criatura com a mentalidade antiga. É isso que ele prega, é isso mesmo. Você tem agora que regenerar a sua alma, o seu coração. De que maneira? Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Se dava, como diz o pastor Paulo, se dava um desdobre nas pessoas, não dá mais. Mas tem muita coisa, meus amados irmãos, que a gente faz e que tem dificuldade de deixar. Você não vai deixar de aceitar Jesus porque você fuma e tem dificuldade para deixar. Não! Aceite Jesus fumando e continue fumando. Mas pastor, pode. Não deve, mas pode. Agora, tem que assumir um compromisso com o Senhor. Senhor, eu preciso parar de fumar, porque eu sei que eu não devo. Não é bom. Mas eu, por mim mesmo, não consigo. Me ajuda. Tem que ter o desejo de deixar. O Espírito Santo vai lhe ajudar. Eu estou dando um exemplo de uma dificuldade. Você pode ter outra dificuldade, até maior do que essa. Abra o seu coração, porque o Espírito Santo vai lhe ajudar. Vai lhe abençoar. Agora, se você quiser vir como está e continuar como está, não dá certo. Você vai fazer mais um número naquilo que Jesus falou. Muitos chamados e poucos escolhidos. Por que Jesus falou isso? Mas, olha, meus amados, quando a gente aceita o Evangelho, nós somos chamados. Escolhidos são aqueles que, ao aceitar, se regenera. E a regeneração, quando você se regenera, você fica livre da influência do pecado. E depois da regeneração, vem a santificação. A santificação, ela é proporcional à regeneração. E você tem que santificar, porque a Bíblia diz o quê? Que sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Temos que nos santificar. E para santificar, você tem primeiro que se regenerar. Porque a santificação, ela é proporcional à regeneração. À medida que me regenero, eu me santifico. Aleluia. E na santificação, você fica livre agora do próprio pecado. A pessoa santificada não tem nenhum desejo de pecar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, meu amado, se você quiser aceitar Jesus Cristo, eu teria o maior prazer em orar por você, em abençoar a sua vida. E dizer para você, a sua vida vai mudar para melhor. Mesmo que você imagine que esse melhor seja a parte material, não estou falando disso. Eu estou falando que você vai ganhar um amigo. E pai.
Chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Ah, mas ele já não é meu pai? Não, não é. Sabe? Filho é só aquele que aceita. Agora faz parte do corpo. Agora é um galho enxertado na videira. Enquanto você não aceita, você não é filho, você é criatura. Que Deus ama muito, mas não é filho. Não pode ir para o céu. Para ir para o céu, tem que confessar Jesus. Não há outro jeito. Mas o pastor não podia dizer isso rindo. Não, a gente fala do jeito que dá para falar. É assim mesmo, entendeu? Não é? Não tem jeito. Quer aceitar Jesus? Aceita. Porque é bom. Meus amados, eu tenho 6.4. Não sou mais nenhum menino. Eu tenho alguma formação secular. Eu não estou falando isso para mostrar, não. Eu estou falando isso para dizer que eu não sou menino. Se o evangelho não fosse maravilhoso, o que eu estaria fazendo aqui, rapaz? Eu não ganho nada para vir aqui. Pelo contrário, eu invisto. Além da oferta, eu ponho combustível no meu carro e tudo mais. Aleluia. Entendeu? Eu venho porque eu sei a importância de servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, você só tem a oportunidade de servir a Deus se for um atleta. Você pode ir 50 mil anos lá no estádio, ficar lá na plateia. Você é sempre espectador, porque atleta tem que ir para a pista. E só quem vai para o pódio é atleta, não é espectador. Aleluia. Quer ser um atleta, meu filho? Quer ver? Quer ser Jesus? Se quiser, venha. Eu vou orar por você e abençoar a sua vida e a sua casa. Mas não é por força e nem por violência. E nem por lhe constranger. Perdão por ter falado 2 vezes, porque normalmente eu não faço assim, não é? Mas eu senti, não é? Achei você com cara de crente. E cara de crente bom, entendeu? Porque tem crente que é ruim. Sabia disso? Tem crente que é ruim. Esse tem cara de crente bom. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eu vou passar para o pastor. Eu agradeço todos terem prestado atenção. E não esqueçam, leiam e meditem nesse capítulo 16 de Atos. E depois peguem o livro, a epístola de Filipenses. Vocês vão identificar, sabe, com esta passagem aqui que a gente hoje pregou. Obrigado e a paz do Senhor para todos.